Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Verictas Verictus. Zolu é desdosto, a luz é de todos. Muito bem, vamos tratar agora de um assunto extremamente esotérico. Vamos falar da reencarnação. Nós estamos falando de esotérico com S, não esotérico com X. Como? Como poderia ser? Como a reencarnação tem a ver com os nossos pensamentos e o nosso contato conosco mesmo? Sim, aqui vocês vão ver isto. Como eu já falei várias vezes anteriormente, o esoterismo com S não é o esoterismo com X. Aqui vou mostrar provas cabais, físicas, biológicas, de pensamento, raciocínio, razão e consciência. Ou seja, reencarnação no sentido biológico. Podemos perceber que há uma analogia entre a ciência e a religião a partir deste ponto. Um dos pontos fundamentais para constatar a reencarnação biológica são essas figuras que rondam a internet dizendo que certos atores, autores, escritores, cientistas são eternos, são os próprios Dorian Grays. Não é isso o que acontece. Existe sim, já estudado por muitas ciências antropológicas, que nós somos biologicamente transmissores de características que se repetem a partir de certa hierarquia, de certa geração familiar. Estudando esotericamente sobre esse assunto, poderia dizer que há uma reencarnação de informações, onde essas informações podem ficar muito mais nítida quando a reencarnação biológica ajuda, ou seja, transmissão de comportamento inicialmente. As pessoas podem ter comportamento parecido com os seus tataravós, com seus antecedentes distantes. Isso não significa que seja uma reencarnação, apenas uma semelhança biológica, onde podemos perceber entre as raças, fisicamente falando, entre animais, algumas raças são às vezes mais dóceis que outras, às vezes mais inteligentes que outras e às vezes mais agressivas que outras. Esses são os comportamentos que podem ser transmitidos através da informação biológica, ou seja, através dos genes, passando gerações
e sendo novamente recaracterizado. Não só, nesse caso nós estamos ligando dois pontos, não só fisicamente, mas também em termos de comportamentos. Indo de um ponto adiante, nós vamos ver que a biologia, a forma física, a organização biológica da pessoa influencia também, através do seu comportamento e hábitos, o pensamento, ou seja, a sua predileção para um certo tipo de imaginação, de procura, de pesquisa natural. Por isso, no exército é necessitado a procura de um soldado que tenha cada vez mais simetria, porque a simetria em um campo de batalha favorece o entendimento das ordens. Ou seja, através dessa diretriz, nós podemos determinar perfis biológicos que podem exercer capacidades e percepções, além de desenvolvimento mental direcionado. O que eu estou querendo dizer aqui é que a pessoa pode ser designada através dos seus hábitos, comportamentos e desejos, que é fornecido imparmente, diferentemente por a sua organização biológica. Ligamos então dois pontos: a biologia, o comportamento e, por fim, levamos a um terceiro ponto: a mentalidade, a razão e a futura consciência. Como cito, sempre falo, a característica de perfil, principalmente no exército, a pessoa precisa ter uma simetria para a compreensão, simetria física, para ter uma compreensão das ordens dadas em campo. Isso acontece também porque a pessoa mais simétrica tem pensamentos mais organizados. Como já percebemos, as informações biológicas são transpassadas por gerações, às vezes 4, 5, 6 e às vezes dezenas de gerações se passam até uma criança nascer com a característica de um familiar do passado. Há pouco tempo, esotericamente estudando, pude ver um homem branco e uma mulher branca. Isso está notificado na ciência e na mídia em geral, que tiveram um filho completamente biologicamente negro. Mais uma prova que a herança é transpassada de geração a geração. Esse é um dos itens a qual a ciência leva em pauta para mostrar que a reencarnação não existe. O esoterismo, que trabalha com S, esoterismo com S, que trabalha apontando para o desenvolvimento evolutivo da humanidade através da sua mente não de computadores, diz que acredita e aponta situações onde isto acontece apenas para favorecer o aparecimento de uma certa pessoa em estado de espírito. Ou seja, a biologia se repete para
agregar aquela alma novamente. Mas a genética prova o contrário de maneira contundente, ou seja, a reencarnação fica inviável de ser compreendida. E nós que estudamos o esoterismo com essa, precisamos de comprovação para que isso possa ser colocado em pauta. Tudo referente à reencarnação acaba sendo debatida, confrontada e destruída através da genética. A genética consegue comprovar que nós temos características biológicas que nos levam a comportamentos padrões. Mas nós, os esotéricos, com esse, através desta mesma pauta, podemos comprovar o contrário, ou seja, que esta pauta genética não existiria sem o advento de uma consciência individual. Ou seja, a repetição biológica de uma pessoa pode significar, sim, uma teoria esotérica com S muito antiga que fala que quando um corpo biológico nasce idêntico, preparado, direcionado a uma pessoa passada, aquela pessoa poderia se manifestar nela de maneira mais adequada, ou seja, é a vestuária para a mesma alma. Comprovando e confrontando mais ainda a genética, onde diz que as informações de uma família ou de uma geração é agariada dentro, principalmente do seu RNA, como explicação para lembranças de comportamentos, fatos, motivos do passado, de maneira muito clara, há a questão da percepção sensorial. Essa percepção sensorial mostra que uma pessoa é ligada a outra de maneira inexplicável, mesmo ela não sendo gêmea, parente ou mesmo tendo a filiação parental. Ou seja, é possível que a pessoa sinta, perceba, note ou mesmo tenha uma visualização física mental de uma pessoa que adentra um ambiente. Eu mesmo, quando estava coligado aos meus companheiros de combate, quando um passava mal, eu sentia e inexplicavelmente me colocava no caminho dele, mesmo sendo altas horas da noite. Eu mesmo já tive a experiência de, quando a pessoa entrar em um shopping, eu percebi que aquela pessoa está aqui. Quem me conhece, quem me acompanha, sabe disso. Eu mesmo tive experiências físicas de saber onde as coisas, mesmo escondidas, estavam. Porque através da semântica universal. Como isso pode ser explicado geneticamente? Um dos testes que eu costumo fazer com os meus alunos é adivinharem ou chegarem perto de uma palavra escrita.
Em muitos dos meus experimentos, colocava 8, 10 pessoas em frente a um aluno, ele escolheria o seu melhor amigo entre aquelas 10 pessoas, fecharia os olhos e eu mudaria aquela pessoa de posição. Lhe daria um comando para que ele levantasse o braço em qualquer direção. E em 10 vezes, ele acertava a posição do seu amigo. Se houver algum aluno meu que está me ouvindo, sabe que a semântica universal é existente. E a genética não tem como confrontar isto. Bem, amigos, essa é a comprovação esotérica com S de que as coisas precisam serem melhores averiguadas. A genética não explica tudo. Principalmente quando a pessoa nasce com as características extremamente adaptadas, perfeita a uma pessoa biologicamente anterior. Aqui eu tenho uma família que pai teve um filho biologicamente idêntico a ele, idêntico, quase um clone. E agora o filho, inexplicavelmente, teve um filho parecido, idêntico, agora tem 3 anos, de 2 a 3 anos, e dá para perceber que é semelhantíssimo ao avô e semelhantíssimo ao pai. Não são clones, são de mulheres diferentes. E, biologicamente, aquela criança está seguindo uma preparação física para perfeitamente, corretamente assimilar uma consciência universal. Por favor. É difícil voltar. Voltar? Fazer o caminho de volta da ficção para a realidade.